Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nós vamos fazer agora aqui essa princesinha, que nós fizemos essa rosa linda ontem, na aula passada, na verdade, né? Ficou assim bem bonita, dos dois lados. E agora nós vamos pintar a princesa. Eu vou deixar esse risco, meninas, lá no meu grupo. Vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo. E eu vou deixar o risco lá para vocês, tá? Para todos que querem pintar comigo essa princesa, vou estar deixando o link do meu grupo. E vou postar também em todos os grupos que eu participo esse risco. Então, vamos iniciar, meninas. Eu vou deixar todas as cores também aqui na descrição desse vídeo. Essa aqui é uma misturinha que eu fiz, amarelo pele e branco, tá? Ficou assim bem clarinha, ó, quase pinguei aqui. Ficou bem clarinha, fica bem delicada, ó. Coloca num potinho aí amarelo pele e mistura com a cor branca até ficar no tom que você deseja. Pedir aqui que o Senhor abençoe nossa aula, que Ele venha nos capacitar, nos encorajar e ser conosco, tá bom? Que o Senhor te abençoe onde você está nesse momento, que Ele seja contigo, com a sua casa, com a sua família e nos capacita para mais uma aula com muita presença dEle em nossas vidas, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, para visualizar. Então, com essa misturinha, eu vou preencher, vou virar bem assim, meninas, para ficar legal para você em casa, tá? Com essa misturinha, eu vou preencher todinho aqui o rosto da princesa, tá? Venho aqui, ó, certinho no risquinho e vou preenchendo. Estou usando aqui, meninas, o pincel de cabo vermelho. Está sem referência, com certeza é o número 8, mas você pode fazer com qualquer pincel que você tem na sua casa, que você trabalha, que está acostumado a trabalhar, pode fazer que vai dar certo, tá? Que o Senhor guie suas mãos, que o Senhor te capacite, te encha de coragem para você que está desanimada. É uma aula fácil. A rosa foi fácil de pintar, muitas amigas já estão fazendo, me mandando aqui para ver, e eu fiquei super feliz com isso. E eu espero que você faça essa bonequinha, carinhosamente para todas as mamães aí do nosso Brasil e do mundo. Muita saúde e muita luz no coração de cada uma de vocês. Eu não tenho mais a minha mamãe aqui comigo, mas ela mora com o Senhor Jesus. Então, meninas, desse jeitinho aqui, eu vou preencher todinho o rostinho dessa princesinha. Olha. E aí, quando eu preencher todinho o rostinho dela, respeitando aqui a área dos olhos, do nariz e da boca, eu vou preencher desse jeitinho aqui todinho o rosto dessa princesa. Terminando de preencher todinho o rostinho dela, eu volto com vocês para fazer a bochechinha, sombrear, tá bom? Então, eu só vou preencher aqui e volto com vocês daqui a pouquinho. Preencher o rostinho dela e volto. Então, meninas, eu preenchi aqui todinho o rostinho da princesa com a minha misturinha. Se você não tem a misturinha, você pode fazer com amarelo pele. Você pode fazer, misturar o amarelo pele com branco ou castanho claro com branco. Também fica uma misturinha bem bacana. Nós temos várias misturinhas, ensinando a fazer várias misturinhas aqui no canal, tá? Para você que deseja, fica bem bacana. Aqui a bochechinha dela, eu vou fazer com rosa. Peguei a minha tinta rosa, peguei aqui, ó, o meu pincel pituá, vou tirar o excesso aqui no meu dedo e venho aqui.
encosto com a mão leve, pouca tinta, encosto, já limpei lá no meu paninho, limpei novamente, que eu não quero muita tinta, e venho puxando, ó, boleando o meu pincel pituar. Se você não tem o pituar, você pode fazer com o seu pincel comum, mesmo, que dá super certo. Eu gosto do pituar porque eu acho que ele espalha bem, fica bem certinho. Eu gosto do pituar por causa disso, mas eu faço com o outro também, tá? Ó, fica desse jeitinho. Você dá uma puxadinha, você pode até trazer aqui pra cima só pra limpar o pincel. Fica bem certinho, não fica marcado. Se ficar marcado, você vai puxando, não deixa ficar aquele borrão aqui no meio não, tá? Você coloca um pouquinho só de tinta e vai puxando essa tinta. Olha, coloquei um pouquinho de tinta, trouxe essa tinta aqui pro meio, limpei o meu pincel no paninho e volto. Puxando, tá? Vai boleando o seu pincel com a mão bem leve e vai puxando, ó. Vai esfregando e vai trazendo essa tinta. Não pode ficar marcado no meio, não. Eu achei que ficou faltando tinta. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui no meio. Limpei o meu pincel no meu paninho e venho trazendo. É importante a tinta de baixo, tinta de base, está bem molhadinha, não deixa ela secar, tá? Para fazer isso aqui. Limpei o meu pincel e só vou acertar. Vai puxando para tirar a marcação, certo? Olha, ficou desse jeitinho. Quero mais rosa, mais forte, coloca um pouquinho mais de tinta, tá? Agora eu pego um outro pincelzinho lixadinho, aparadinho, ó. E vou pegar o meu marrom café diluído e vou puxar aqui a sombra desse rostinho, tá? Peguei aqui o meu marrom café e vou vir aqui fazendo o contorno da sombra, olha. Marrom café, limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Esse pincelzinho aqui, ele tá bem aparadinho, quadradinho, fininho. Eu tenho também o vídeo aula ensinando como que eu aparo esse pincelzinho. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Olha, puxando pro rosto da bonequinha. Não precisa colocar muita tinta. Se você vê que ficou muito forte, muito escuro, você vem com a cor que você fez o rosto e vem aqui, ó, coloca um pouquinho e puxa. Eu gostei do meu, só tô mostrando aqui pra você, porque às vezes fica muito forte. Aí você quer clarear, é desse jeito, tá? Pouquinho de marrom café no meu pincelzinho, ó, encostei e vou puxando desse jeitinho aqui. Minha mão tá na frente, né? Desse jeitinho, tá? Eu vou ter que ir virando aqui pra minha mão não ficar na frente, pra você enxergar bacana. Olha, aqui é o bracinho dela, encostando no rosto. Então, eu venho, coloco um pouquinho de tinta e vou puxando. Desse jeitinho, tá? Aqui, do outro lado, a mesma coisa.
Então, eu vou contornar aqui todinho o outro lado, do mesmo jeitinho que eu fiz ali do outro lado. Coloco a tinta, ó, e vou puxando pra cima do rostinho dela. Um pouquinho de tinta. E vou puxando. Aqui nessa parte, embaixo aqui do queixo dela também é a mesma cor do rosto, tá? Então, vamos vir aqui. Colocar tinta. Aqui é pele, a pele dela. Ainda. Colocar um pouquinho de tinta e puxar. Aqui, essa parte aqui embaixo do queixo dela, a sombra vem por baixo. Então, eu venho, virar aqui um pouquinho. Ó, aqui tem um risquinho, certo? A divisória do queixo dela com essa parte aqui. Então, eu vou colocar a minha sombra aqui por baixo, ó. Coloquei e vou puxar. Agora, só vou puxar aqui essa sombra, espalhando bem. Puxando bem. Desse jeitinho. Certo, meninas? Vamos voltar aqui pra cima, no rostinho dela. Aqui com a mesmo marrom café que eu tô fazendo o contorno, eu já venho e vou fazer aqui, ó, em cima do olhinho dela, uma sombrinha. Pouquinha tinta, tá? Vou puxar uma sombrinha aqui em cima do olhinho dela, coloquei pouquinha tinta e estou puxando, fazendo uma sombra. Olha, desse jeitinho. O outro lado, a mesma coisa. Pouquinho de tinta. Coloquei a tinta e vou puxar. Fiz uma sombra aqui em cima do olhinho dela. Aqui embaixo da boquinha dela, a mesma coisa. Venho com uma sombrinha, ó. E vou puxar. Limpei o meu pincel e estou puxando aqui uma sombrinha aqui embaixo da boquinha dela. O narizinho dessa princesa eu faço igualmente. Pego a mesma cor que eu fiz o contorno da pele. Venho aqui, ó, com pouquinha tinta. Vou circular aqui esse narizinho, puxando, para não ficar muita tinta. O outro lado, a mesma coisa, a tinta, ó, pra cima, tá, meninas? Circulando aqui o narizinho dela e vou puxar, sempre limpando o pincel para tirar o excesso de tinta, pra não ficar muito forte e muito pesado. Contornei aqui o narizinho dela, pego um pouquinho da cor branca, bem pouquinho, e venho aqui, dou uma luzinha. Uma luzinha aqui dentro do narizinho dela. Limpei o meu pincel, dou uma puxadinha. Com o meu pincel filete e uma tinta mais forte, pode ser aqui o marrom. Peguei aqui o marrom. Com o meu pincel filete, ó, só vou fazer aqui, aprofundar a entradinha do nariz dela. A aberturinha aqui do nariz dela. Bem delicado. Desse jeitinho, tá, meninas? É assim que eu faço o narizinho da minha princesa. Depois, eu dou uma puxadinha aqui.
E fica pronto o narizinho dela. Desse jeitinho, certo? Agora, vamos fazer... Eu vou fazer logo o braço dela. Fechar aqui minha tinta. Vou preencher aqui, meninas, logo o bracinho dela. Peguei aqui um pincel pituá pequeno, a mesma cor que eu fiz a base do rostinho. Eu vou preencher aqui todinho o bracinho dela. Vou fazer esse lado aqui com vocês, vou fazer o outro lado sozinha, tá? Que é a mesma coisa. Vou preencher somente e fazer o contorno, a sombra. Adiantei já aqui o cabelinho dela, mas tudo que eu fiz aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Ela fica bem bonita, essa princesa. Eu fiz uma, eu acho que cor de rosa. Depois eu vou mostrar ela pra vocês prontinha. É essa daqui eu quis mudar um pouquinho, pra não ficar na mesmice. Quis mudar, fazer ela bem colorida. E eu já tô gostando do resultado. Espero que você goste em casa. Já quero pedir para você inscrever no canal, se inscrever no canal, deixa o seu joinha se você estiver gostando dessa aula. Peço que o Senhor te abençoe, multiplique aí na sua vida, abençoe o teu trabalho e prospere o teu trabalho, né, meninas? Em nome de Jesus. Ele é muito bom. O Senhor é muito bom todo o tempo. E em todo o tempo Ele é bom. Aqui, olha, eu já vou preenchendo também a mãozinha dela. Você pode tirar o seu risco. Essas partes aqui que são cheias de detalhezinhos, dedinhos. Tira um risco assim bem forte para você não se perder quando colocar a tinta, né? Aí tira o risco forte que você não vai se perder. E vai ficar bem bacana o seu trabalho, tá? Aqui é um cabelinho dela que vai entrar aqui. Tá em cima do braço dela. Então, aqui é isso, olha. Preenchi todinho o bracinho dela. Agora eu venho, pego o meu pincelzinho, quadradinho, o marrom café. E vou contornar esse bracinho dela. Vou puxar aqui que eu vou começar, não, vou começar aqui, ó. Vou contornar aqui, vamos começar aqui de baixo, com marrom café diluído. Coloco, encosto e já vou puxando. Limpei um pouquinho meu pincel no meu paninho. Tem que ter um paninho aí do seu lado, tá? E aí, vamos fazer o contorno aqui todinho. Aqui até aqui só, porque o rostinho dela tá em cima do braço dela. Então, vou reforçar aqui o rosto dela, o contorno do rosto, tá? Porque o rosto dela está por cima do braço. Puxar aqui um pouquinho. E vir aqui, ó, contornando com marrom café e puxando. Aqui, contornando e puxando. Quando acontecer do seu risco sumir, por causa da tinta, eu sempre estou com lápis aqui do meu lado. Ainda estou enxergando aqui, só vou reforçar, tá? Reforçar aqui os dedinhos dela, para eu vir certinho com o meu marronzinho, marrom café, né? E fazer certinho, ó. Aqui, aqui e aqui. Marquei, agora eu vou puxar.
Puxei, depois se precisar você vem e retoca. Agora eu vou fazer o outro lado, puxar aqui um pouquinho mais. Vou fazer aqui o outro lado, vou preencher a mãozinha. Aqui, ó. Aqui é a pulseira dela. É a única área que eu não vou preencher, porque aqui vai entrar outra cor, tá? Vou preencher aqui e a mãozinha dela com a cor de pele de base e volto com vocês. Então, meninas, eu preenchi aqui todinho o bracinho dela com a mesma cor de pele que eu fiz o rosto e contornei todinho aqui com marrom café, certo? Agora eu vou fazer esse olhinho aqui e venho fazendo esse junto com vocês. Fiz aqui, meninas, um lado do olhinho dela, eu vou fazer esse com vocês. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Estou usando branco, azul caribe, azul petróleo e preto. Então, com o meu pincelzinho bem pequenininho, bem fininho, eu venho aqui com a cor branca e vou preencher este lado aqui, o lado menor. Bem preenchido, com bastante calma. E paciência, você vai fazendo com bastante carinho. Que você vai conseguir fazer uma linda princesinha. Tem uma colega minha que falou pra mim que ela faz 8 bonequinhas em um dia. Menina, sinceramente, eu não consigo. 8 bonequinhas em um dia é muito detalhe, é muita atenção que requer aqui para fazer uma boneca bonita, bem feita. Eu posso fazer 8 rostinhos em um dia, mas 8 bonequinhas completa não consigo. Ó, preenchi com branco, agora eu venho com azul caribe, certinho aqui no meu risco, para não sair, não invadir nenhuma outra área. Ó, puxo até o meio, tá? Até o meio do olhinho, aqui, até aqui no meio. De cima para baixo, eu venho com o azul petróleo. Pego um pouquinho de azul petróleo, ó, dou uma viradinha aqui no meu pincel e puxo um pouquinho de azul petróleo. Dou uma viradinha e puxo. Vou encontrar aqui com o azul caribe. Eu achei que aqui faltou um pouquinho. Vou levantar ele um pouquinho mais. Ó. Você vai pegando pouquinha tinta para não ficar muito excesso, né, de tinta. Então, a gente vai trabalhando com pouquinha tinta, puxando para cima do azul caribe. Se você não tem azul caribe, você pode usar um tom clarinho que você tem na sua casa e um tom mais escuro, tá? Que dá super certo. Então, eu preenchi com azul caribe e azul petróleo. Agora, eu pego um pouquinho da cor branca e venho aqui, ó, nesse cantinho e aqui embaixo. E vou puxar. Limpei um pouquinho meu pincel e vou puxar para realçar aqui a luz do olho da princesa. Estou puxando com a mão leve. Aí você vai determinar como que você quer a sua princesinha, com bastante luz, pouca luz. Coloquei um pouquinho mais de branco. E aí você vai trabalhar com o branco, tá? Limpei o meu pincel, vou pegar um pouquinho mais do azul bem escuro que eu tô trabalhando, que é o petróleo. Venho aqui em cima e coloco um pouquinho mais, sempre limpando o pincel pra
tirar o excesso, tá? Limpei o meu pincel, lavei, sequei bem. Agora eu só vou misturar aqui, ó, com a mão bem leve. Você vem dar uma misturadinha nas duas tintas, para não ficar aquela marcação feia. Com o meu pincel filete e o meu preto diluído, tá? Tá aqui o meu preto diluído. Eu vou pegar, tô aqui, esse meu pincel também não tem mais numeração, é um filete, não tem nem numeração, tá? Então, ele é bem fininho, ó. Eu vou lavar ele aqui, sequei bem. Vou pegar aqui a minha tinta, o meu preto diluído, e vou contornar esse olhinho. Olha. O preto diluído, ele dá... Fica mais fácil, né? Para trabalhar. E fica bem fininho. Limpei o pincel. Vou acertar aqui. Toda calma nessa hora. Acertando. Bem legal. Aqui na parte de baixo, eu faço assim, ó. E vou puxando. Puxei, venho aqui pro outro lado. Puxei. Aí, eu achei que ficou bem ralinho aqui, bem fininho. Aí, eu só vou acertando. Desse jeitinho. Aqui também, tá? Mão leve. Pouca tinta. Vai puxando. Ficou desse jeitinho. Você contornar um pouquinho mais aqui. E aqui. Olha que bonito. Fazer aqui a sobrancelha dela. Aqui, ó. Encostei. Puxei. Agora, vamos fazer os cílios. Os cílios dela aqui, ó. Eu sempre começo no meio, tá? Venho aqui no meio, ó. Puxei. A posição aqui pra mim tá ruim. Venho aqui, ó. Encosto aqui no pezinho e puxo. Encosto aqui no pezinho e puxo. Encosto no pezinho da outra que eu fiz e puxo. Encosto aqui nesse pezinho, olha, aqui. E puxo, tá? Encostei aqui no pezinho, mão leve, e vai levantando, fica bem bonito. Aqui do outro lado, deixa eu tirar essa tinta daqui. A mesma coisa. Vou reforçar esse aqui, puxar um pouquinho mais. Aqui eu faço um bem assim, pezinho. E agora eu vou acertando. Pego aqui no pezinho e puxo. Ficou bem ralinho, então eu vou reforçar ele aqui. Venho, pego aqui no pezinho e puxo. Mais um. E puxo. Fica bem bonito, né? Gosto muito desse pincel aqui, que ele é bem fininho. Dá pra trabalhar legal com ele. Aí, você quiser mais alongar um pouquinho mais, você vem reforçando e puxando. Mas o ideal é fazer uma vez só, tá? Olha como ficou bonito. Acho que eu vou fazer mais um aqui desse lado. Olha, que lindo.
Aí eu pego aqui o cabinho do meu pincel, meu pinta-bolinha não está aqui, a minha tinta preta pura, sem mistura, encosto aqui o cabinho do meu pincel, ó, na minha tinta, tá? Venho aqui, ó, pegar um pouquinho mais de tinta, acerto e marco. Pegar um pouquinho mais e marquei. Olha como ficou. Eu achei que esse aqui tá maior que esse, então eu venho acertando. Tirei o excesso de tinta do cabo do pincel e vou acertando. Olha que bacana. Vou deixar secar para colocar a luz, tá? Vamos fazer a boquinha da princesa agora. Para fazer essa boquinha, eu vou usar rosa bebê, rosa bem escuro, vermelho carmim e branco, tá? Então, com um pincel bem fininho, bem pequeno, eu venho aqui, pego a cor branca e vou fazer aqui o dentinho dela. Bem pequenininho, então tem que ser pincel pequeno. Fiz aqui o dentinho dela. Preenchi bem. Pegar um pincel um pouquinho maior. Vou vir com o rosa bebê ou um rosa bem clarinho que você tem aí na sua casa. Vou preencher aqui a boquinha dela. Todinha. Em cima e embaixo. Puxando bem a tinta e preenchendo bem. Desse jeitinho aqui. Preenchi bem, um pouquinho mais aqui. Acertando. Preenchi. Peguei aqui um pincel menor. Não está aqui meu pincel menor. Venho com rosa, um tom, 2 tons acima, um pouco mais escuro. Vou vir aqui, ó. Marquei, coloquei a tinta, marquei. Agora eu vou puxar esse rosa. Puxei em cima, peguei tinta, venho aqui na parte de baixo. Coloquei a tinta e vou puxar para cima, misturando com rosinha claro. Desse jeitinho. Agora eu quero aprofundar mais essa cor, então eu venho com o vermelho carmim. Pego o vermelho carmim, se você gostar assim, bem delicadinha, já tá bom, tá? Pode usar só 2 cores. Eu quero aprofundar aqui um pouquinho, então eu venho aqui com o vermelho carmim, coloco um pouquinho. Pode ser púrpura também. Ou ainda um rosa mais escuro, tá? Aí eu venho aqui na parte de baixo. Coloquei. Aqui embaixo do dentinho dela, ó. Colocando tinta e puxando. Agora eu só vou puxar essa tinta. Desse jeito, tá? Fica bem bonito. Eu pego o meu pincel filete e só acerto aqui, ó. Reforço e puxo um pouquinho. Com o filete que eu faço isso, tá? E puxo. Só para abrir um pouquinho mais o sorriso dela.
E acertar também, porque a área é muito pequena, às vezes a gente fica com medo de pôr muita tinta, então eu gosto de fazer com alfinete. Reforçar aqui um pouquinho mais e dar uma puxadinha, uma aprofundada na sombra. Ó, colocar um pouquinho mais aqui com esse pincel. Pincel maior, que daí eu puxo mais, tem mais segurança para puxar. Que bonita. Eu ainda gosto de pegar o branco e colocar uma luzinha aqui embaixo. Aqui embaixo e aqui em cima. Acho que fica bonito. Não precisa ser muito não, tá? Só uma luzinha mesmo. Então, a boquinha também está pronta. Vou esperar secar ali pra gente colocar só a luz. Vou terminar o cabelo agora com vocês. Esse cabelinho aqui eu fiz com branco, castanho claro e marrom. Se você quiser mais escuro, você pode aprofundar algumas áreas com terra queimada, tá? Então, eu peguei aqui, passei o branco nessa área. Depois daqui pra lá, eu passei o castanho claro e vim com o marrom, aprofundando, escurecendo aqui a sombra. Vou fazer desse lado aqui igualzinho com vocês. Tudo que eu vou fazer aqui, eu fiz aqui nesses daqui, que tá até sequinho, que já faz tempo que eu fiz. Então, vamos lá. Deixa eu acertar bem aqui. Então, meninas, eu vou pegar aqui o castanho claro. Olha, em cima aqui do meu... Na marcação aqui do meu risco, encontrando aqui com o bracinho dela, venho com o castanho claro, vai e vem. Olha o movimento, vai e vem, fica certinho. Então, aqui eu estou colocando o castanho claro nessa área, até a metade mais ou menos desse cabelinho. Não encosto aqui nesse risco, não chego até a ponta. Eu vou com ele até a metade, deixando uma areazinha que vai entrar o branco, tá? Então, aqui, castanho claro. Preenchi com o castanho claro, só vou acertar aqui, que ficou torto aqui essa área. Olha, castanho claro. Limpei o meu pincel. Pego aqui o branco. Nessa parte aqui que não coloquei tinta, que eu não trabalhei, venho com o branco, olha. Coloco a tinta e vou puxando aqui, misturando, encontrando com o castanho claro. Coloquei a tinta, estou puxando para cima do castanho. Terminando aqui de encontrar, puxando. Agora eu venho com o marrom. Pego aqui o marrom, ó, certinho aqui nesse risco que eu ainda estou enxergando, coloco aqui o marrom e vou puxando. Certinho, em cima do meu risco, venho com o marrom. Dei uma limpadinha no meu pincel. E vou puxando, tirando o excesso, misturando as cores. Bastante cuidado para não entrar no bracinho dela. Ó. Só acertando e puxando. Aqui tem um excesso de tinta, eu quero tirar.
E vou puxar com a mão bem leve, encostando no branco, quase chegando no branco, tá? Desse jeitinho. Limpei o meu pincel e aqui tudo novamente. Desse jeitinho eu fiz lá no outro, ó. Coloquei aqui o castanho, encostando aqui no branco. Venho com o meu castanho. Bem certinho. Aqui, essa área aqui, tem uma areazinha aqui, ó. Vamos preencher com o castanho também. Aqui vai ficar só o castanho. Ainda estou enxergando aqui, ó, o meu risco, a minha divisória. Venho com o castanho, deixando uma areazinha sem tinta. Aqui. Aqui, ó. Deixando uma área sem tinta. Um pedacinho aqui, ó, um pedacinho sem tinta. Puxando bem aqui o castanho. Vou tirar esse pincel daqui que tá me atrapalhando. Veio com o branco. Aqui. Branco, que é a luz desse cabelinho. Coloco o branco, vou puxando bem. Aqui pode colocar um pouquinho mais de branco, porque ele está bem por cima. É o cabelinho que está por cima de todos. Agora eu vou misturar. Vou puxar. Puxando bem a tinta, misturando. Acertando. Puxei, ficou bacana. Limpando aqui meu pincel. Venho aqui com a cor marrom, ó. Com o marrom. Venho aqui encostando no branco. Desse jeitinho. Pego um pouquinho mais de tinta. E venho aqui, ó, parte de baixo. Limpei um pouquinho meu pincel e vou puxar. Misturar as cores. Desse jeitinho aqui. Depois, quando secar, você pode retocar, escurecer mais, se você quer mais escuro. Coloca um pouquinho de terra queimada. Se você quer mais claro, mais luz, você coloca o mais branco. E vai ficar desse jeitinho o cabelinho da sua princesa. Essa parte aqui que tá por baixo, eu não vou colocar branco. Coloquei o castanho claro todinho. Vou colocar bem pouquinho branco, só na pontinha, tá? Ó, coloquei o castanho claro todinho aqui. Acertei bem. Ele tá por baixo, então eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Venho aqui com o marrom, na parte de baixo. Vou definir aqui esse cabelinho. E vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Vou colocar um branquinho só na pontinha do cabelo. Aqui. Pegar um pincel menor. E vou colocar um branquinho só aqui, ó. Só na pontinha. Puxar um pouquinho mais aqui, que eu achei muito branco também.
Depois que você termina o seu trabalho, você pode vir retocando normalmente, acertando. Eu gosto de fazer isso depois que tá tudo sequinho. E daí eu vejo onde que tá faltando tinta, onde que tá excesso de tinta. Coloco outra cor, misturo. E assim eu vou acertando, ó. Aqui, por exemplo, eu tô vendo o risco lá, então eu venho acertando em cima do risquinho e vai ficar desse jeitinho, tá? Então, tudo que eu fiz desse lado aqui, eu fiz aqui com vocês e ficou desse jeitinho. A parte de cima agora vamos fazer. Essa parte de cima aqui, meninas, eu vou colocar um branquinho aqui no meio, ó. Um pouquinho de branco, da cor branca, aqui no meio dessa parte do cabelo dela, que tá bem em cima, essa parte. Coloquei o branco, estou puxando bem, para entrar bem na trama do tecido. Venho aqui com o castanho, aqui, ó. Coloquei a tinta bem certinha e vou puxar, ó. Puxar esse castanho aqui para cima do branco. Vou levando a tinta, entrando aqui no branco. Do outro lado, a mesma coisa, sendo que aqui tem o dedinho dela, muito cuidado. Ó. Coloquei a tinta, acertar aqui. E vou puxar essa tinta para cima do branco. Aqui eu quero um pouquinho de tinta também. E vou puxar. Um pouquinho de tinta aqui em cima, ó. Coloquei um pouquinho de tinta na parte de cima, limpei o meu pincel. Agora só vou puxar para cima do branco. Deixar uma luzinha aqui no meio desse cabelo. Desse jeitinho. Agora eu venho com o marrom. E vou puxar aqui, vou marcar bem certinho aqui em cima do risco. Ó. Definir aqui. E vou puxando. Coloco um pouquinho de tinta aqui. E vou puxando. Vou levando lá pra cima do branco. Um pouquinho de tinta aqui do outro lado. Acertar aqui primeiro, definir. E venho, ó. Colocando a tinta e puxando. Vou puxando para cima do branco. Só a sujeirinha do meu pincel já vai fazendo o trabalho, que a tinta tá aqui. Fica desse jeitinho, uma luzinha. Aqui, deixa eu limpar meu pincel. Aqui eu tenho um cabelo, certo? Então, eu coloco uma luz, um branquinho, aqui no meio. Eu gosto de trabalhar com o branco assim, mais no meio. Desse tipo de cabelo aqui. Coloquei o branco. Venho com o castanho, ó. Pra cima do branquinho, vou puxando com o castanho. Aqui na parte de baixo a mesma coisa. Coloco a tinta e vou puxando.
Ó. Vou puxando para cima do branco, deixando uma luz. Desse jeitinho. Agora, limpei o meu pincel, agora eu venho com a cor marrom e vou fazer o mesmo processo. Coloquei a tinta marrom, ó, dos dois lados. E vou puxar essa tinta para cima do branco. O marronzinho para cima do branco. Pôr um pouquinho mais de tinta aqui, que essa ponta aqui eu gosto mais escura. E também não precisa ficar muito branco, tá? É só mais uma luz. Desse jeitinho. Aqui, esse lado aqui é a mesma coisa, mesmo processo. Coloco aqui um branco, cor branca, um pouquinho mais. Venho com o castanho, ó, encostei, coloquei a tinta, estou puxando, que aqui tem a pulseira dela. Temos que respeitar aqui essa área. E vou puxando. Aqui a mãozinha. Vou puxando a tinta. Gente, aqui tá um frio. Um frio, frio mesmo. Aqui eu vou pegar o marrom. E vou definir aqui esse cabelinho. Coloquei a tinta, agora eu vou puxar. Certo? Limpei aqui o meu pincel. Agora aqui eu vou fazer um por um, tá? Aqui, ó, coloco aqui a tinta, o branco, venho com o castanho claro, puxando para cima do branco. Acho que assim tá bom, né? Tô vendo aqui se tá, ó, castanho claro, puxando aqui para cima do branco, a mão leve, tá? Deixo uma luzinha aqui. Limpei o meu pincel e venho com o marrom. Definindo aqui esse pedacinho do cabelo dela. Vou puxar um pouquinho mais aqui, que eu gosto que fica uma pontinha. Puxando aqui o marrom. Você quer bastante luz? Deixa mais branco, tá? Quer pouca luz? Coloca mais marrom.
Então, aqui eu vou fazer mais essa com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Coloquei o branco, agora eu venho com o castanho claro. Ó. E vou definindo aqui esse cabelinho. Vou puxar pra cima do branco. Aqui. Essa parte aqui eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais branca, com mais luz. Agora eu venho com o marrom, tá? Sempre assim, sempre esse processo. Ó. Definindo e puxando. Essa parte aqui eu vou escurecer um pouquinho mais com marrom, só pra, ó, fazer um acabamento. Vou fazer essa pequenininha aqui, desse lado aqui, depois eu faço essas duas sozinha, tá? Só pra você ficar bem, pegar bem legal aqui como que eu faço. Então, coloquei o branco, venho com o castanho. Fazendo um biquinho aqui, que eu gosto. E puxando. A parte de cima, a mesma coisa. Coloca um pouquinho de tinta, acerta e puxa. Agora, limpei o meu pincel e venho com o marrom. Definindo. Olha que bonito. E vai ficando. Agora eu vou fazer esses dois aqui do meio, tá? Vou fazer diferente aqui. Vou colocar, já fazer os dois juntos, olha. Aqui do meio, para adiantar. Coloquei o branco. Ó, branco. Limpei o meu pincel. Eu falei que eu não ia fazer com vocês. Olha isso, já tô fazendo. Não, vocês me cobram também, né? Por que que não fez tudo? Ai, Jesus. Eu gosto, viu, meninas, da companhia de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Fazer parte do meu trabalho, da minha vida, do que eu gosto de fazer. Deus abençoe sua vida. Deus seja contigo, seja o que for que você faz, que o Senhor te honre, te abençoe, te prospere, ilumine os seus passos, suas mãos, e que você seja próspera com o seu trabalho. Coloquei aqui o castanho, estou puxando para cima do branco. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Muito gostoso. Então, temos que agradecer e pedir ao Senhor sabedoria para continuar fazendo o que gostamos, ó. O meu carinho especial aí para todos vocês que estão aqui comigo. Olha que lindinha, meninas e meninos. Essa boneca é fácil, tá? Minhas bonecas, na verdade, são todas bem facinhas. Não tem mistério, não.
É só se dedicar aí um pouquinho que você vai fazer lindas bonecas. Essa parte aqui, meninas, eu vou escurecer um pouquinho. A parte de cima. Essa parte aqui de cima, eu vou escurecer um pouquinho. Tô colocando um pouquinho mais de marrom na parte de cima, aqui, ó. Tá? E vou dar uma puxadinha. Tá? Ficou desse jeito. Eu coloquei muita tinta aqui, agora eu vou ter que puxar. Tá bom. Então, ficou assim o cabelinho dessa princesa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ela é bem cabeluda, né? Então, agora nós vamos fazer aqui esse mamãe. Faltou um pedacinho aqui, meninas. Esse aqui, ó, é cabelo, tá? Então, aqui eu usei somente castanho claro. A parte de cima aqui eu vim com castanho claro. Preenchendo aqui, ó, castanho claro. E a parte de baixo eu já vim com marrom. Ela tá totalmente por baixo aqui, esse cabelinho. Eu fiz assim, tá? Castanho claro e marrom. Meninas, eu preenchi todinho aqui essa parte com um verde com glitter que eu tenho aqui na minha casa. Uma tinta que eu tenho aqui verde com glitter, porque a sainha dela é verde, então eu quis pintar aqui na parte de cima da cor verde. Aqui na parte de baixo, eu venho com verde oliva, ó. Coloco o verde oliva, vou contornar e vou puxar para cima do verde. Esse daqui, na verdade, é um verde claro, um verde abacate misturado que eu tinha aí. Vai acabando as minhas tintas, eu vou misturando as sobrinhas e faço algumas cores assim, tá? Então, esse verde aqui é uma mistura de verdes claros que eu tinha, que vai acabando e eu misturei. Coloquei glitter e ficou esse verdinho com glitter. A parte de baixo aqui eu estou passando verde oliva, ó. Reforçando aqui, verde oliva e puxando. Aqui eu vou reforçar também com verde oliva, só na parte de baixo, tá, meninas? Aqui, ó. Parte de baixo, verde oliva, aí eu dou uma puxadinha. Uma misturada. A parte de cima, eu vou pegar um pouquinho de branco, da cor branca. E venho aqui, ó, na parte de cima do meu trabalho. E vou colocar aqui a cor branca. Desse jeitinho, contornando com branco. Aqui, ó. E vou puxando. Quero uma luz aqui na parte de cima. Então, eu coloquei branco e estou puxando. Tá? Puxa bem. Tira toda a marcação.
só uma luzinha mesmo. Só para ficar um pouco mais claro. Ó, coloquei o branco e estou puxando. Depois, se você quiser mais claro, você espera secar e dá uma luz seca. Coloca um branquinho aí e puxa. Aqui embaixo ainda vou colocar um pouquinho mais de verde oliva. Quero um pouquinho mais escuro. Aí quem vai definir isso daí é você, com o seu gosto, tá? Quer mais escuro, escurece, quer mais claro, põe mais branco e vai ficando todo lindo o seu trabalho. Então, depois que secar essa tinta, ela vai ficar brilhosa, vai ficar bem bonita. Agora, eu não sei que cor que eu vou colocar essa... Vamos ver se já aparece. Já, ó. Já aparece. Ela vai secando e vai aparecendo, tá? Essa blusinha dela aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer com verde, porque eu ainda vou fazer umas florezinhas nela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a cor branca. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Então, a blusinha dela, vamos fazer assim, ó. Vou vir aqui, vou começar aqui. Coloquei aqui um pouquinho de branco. Vou vir com o verde. Fazer a mesma cor lá da faixinha dela, só que eu vou trabalhar aqui nessa blusinha com uns desenhozinhos. Olha. Ou florzinha, ou trabalhar com stencil, você pode fazer alguma coisa com stencil ou com carimbo. Agora eu vou puxar esse verde aqui para cima do branco. Eu quero só uma luz aqui, um pouquinho mais claro. Então, eu vou puxar o verde aqui para cima do branco. Agora, eu vou lá para o outro lado. Deixa eu pegar o pincel menor, que ali é menor, então eu gosto de trabalhar com pincel menor. Vem aqui, olha, coloco um pouquinho de branco. E venho com o verde. Na manguinha da roupa dela. Bem certinho. E vou puxando para cima do branco. Mão leve para ficar uma luzinha. Desse jeitinho. Aqui na blusinha dela, a mesma coisa. Olha, vou colocar o branco aqui no meio. Um pincel pituar. Puxando bem. E já venho com verde. Vou começar aqui puxando da parte de baixo para cima. Coloco o verde. E já vou levando aqui para cima do branco, para o branco não secar. Ele tem que misturar, tá? Quando chegar aqui na parte do branco, você já deixa a mão bem levinha. Vai buscando tinta e vem trazendo aqui para cima do branco. Eu quero só uma luz aqui no meio, tá? Mão leve. E vou puxando. Misturando bem para não ficar aquela marcação feia. Aqui, ó. Terminar de acertar aqui agora. Aqui pode ser bem mais escuro.
Vamos ver como vai ficar essa menininha de verde. Cor da esperança, né? Muita esperança aí para sua vida. Muita sorte. Que tudo que você desejar se realize, que é muito bom, né? Eu gosto muito de desejar o bem, meninas. Eu gosto muito de profetizar as coisas boas para a vida das pessoas. Eu acredito muito naquilo que tudo que você fala volta. Então, por isso, nós temos que desejar o bem, nós temos que abençoar as pessoas com palavras. É muito importante você abençoar a vida das pessoas, declarar bênção sobre a vida das pessoas. Eu acho muito importante. Então, eu declaro aí sobre a sua vida muita sorte de bênção. As bênçãos vindo do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Você viu que eu invadi aqui o laço, né, meninas? Esse lacinho também é do mesmo tom, só que ele tá bem clarinho, não tá muito forte o risco. Aí eu fico com, assim, com medo não, com receio de fazer secar e sumir. Então, eu deixo para chegar lá quando... Tirando aqui um pouquinho só essa marcação que eu achei que ficou muito forte. Agora sim. Então, esse lacinho, nós ainda vamos aprofundar todinha essa cor, tá? Com verde mais escuro, com verde oliva. Reforcei aqui com meu lápis o risco. Aqui eu vou preencher todinho, eu posso preencher todinho esse laço, já reforcei com o meu lápis. Então, eu venho aqui, ó, estou cobrindo aqui todinho o meu lacinho. Bem certinho, para não invadir a roupinha lá, o pescocinho dela. Então, aqui eu preenchi o lacinho todo com o verde claro. Agora, eu venho aqui com o verde oliva. Por fora desse risquinho aqui, eu vou fazer uma sombra. Olha, fiz uma sombra aqui por fora, tá? Eu venho aqui ainda com o verde oliva e vou... Onde eu fiz aqui essa sombra, eu vou dar uma puxadinha, ó. Reforcei aqui a sombra e vou dar uma puxadinha. Aqui na parte do final do laço aqui, eu venho com a cor branca, ó. E vou puxar para cima do verde. Com a cor branca. Tirar um pouquinho aqui a marcação. Do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui, ó. Vou definir aqui esse lacinho. Puxando. Tirando o excesso de tinta. Aqui dentro dessa bolinha aqui, eu vou colocar o branco e vou dar a luz. Colocar a luz. E vou puxar. Puxando. Aqui, ó, na pontinha do lacinho branco. E puxo.
Outro lado aqui, a mesma coisa. Branco e puxo. Certo? Agora eu venho aqui com o verde oliva e vou fazer uma sombrinha aqui embaixo. Coloco um pouquinho de tinta e dou uma puxada. Aqui por fora também. Um pouquinho de tinta. Limpei o meu pincel e dou uma puxadinha. Aqui na divisória aqui dessa blusinha dela, eu vou colocar o verde oliva. Vou contornar essa blusinha aqui com verde oliva, ó. Em algumas áreas eu vou contornar com verde oliva. Desse jeitinho, puxando. E aqui também, ó. Coloquei um pouquinho de tinta e estou puxando. Um pouquinho aqui com a sujeirinha do meu pincel. E aqui do outro lado, da blusinha dela. Venho com um pouquinho de verde oliva. E vou puxar aqui essa cor. Misturar as cores. Depois eu vou trabalhar essa com extenso aqui nessa blusinha. Então, ficou desse jeitinho, tá? Puxar aqui um pouquinho para tirar a marcação do branco. E eu posso até escurecer um pouquinho mais aqui com o verde, ó. Puxando essa tinta. Fiz de um lado, então vou fazer do outro lado. Bem pouquinha tinta. Só pra... Agora, essa pulseirinha dela, que eu não sei que cor que eu posso colocar. Não faço ideia. Eu acho que eu vou colocar essa pulseirinha branca. Bom, eu resolvi que eu vou colocar a pulseira dela do laranja, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer amarelo com laranja, essa pulseira. Ela vai ficar bem colorida, mas eu acho que ela vai ficar bem bonita. Diferente de tudo que eu já fiz até agora. Vamos ver o que vai dar. Coloquei branco. Preencher ela aqui mais ou menos toda com branco. Porque eu vou trabalhar também alguma coisa aqui nessa pulseirinha dela. Ó. Branco, tá? Agora eu venho com amarelo ouro. Bem certinha. Amarelo ouro. Puxar aqui pra cima do branco. Agora eu vou reforçar ela com o laranja.
Peguei aqui o laranja e vou contornar essa pulseirinha. Eu vou fazer uns brilhinhos nela aqui depois. Essa boneca tá bem chegueizinha, bem aparecidinha. Vai ficar linda, eu acredito. Isso aqui eu vou dar de presente. A outra eu já vendi. Mas eu tirei um monte de foto dela. Ficou bem bonita a outra. Então, aí essa pulseirinha vai ficar assim, que eu vou passar um glitter nela depois, um glitter dimensão. Aqui, meninas, essa letrinha aqui, mãe, eu não sei se eu coloco preto, não faço ideia que cor que eu vou colocar aqui. Porque branco vai sumir. Eu acho que eu vou colocar preta. Deixa eu estudar uma cor aqui para colocar nessa palavra aqui, mãe. Resolvi aqui, meninas, colocar preto. Gostei. Olha, só preencher todinha a letrinha com bastante calma, com a cor que você decidir aí. Aqui eu optei por preto, que combina com todas as cores, né? O preto. Então, eu optei pelo preto, tá? Preenchendo aqui a letrinha. Vou terminar de preencher aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Eu preenchi aqui, meninas. A minha letra é importante tirar o risco bem visível, porque sumiu aqui. Depois, quando secar, eu ainda vou consertar aqui a palavra mãe, vou colocar uma luzinha aqui no meio. E estou fazendo aqui um miosotes para enfeitar mais ainda essa plaquinha aqui dela. Aqui na blusinha dela, eu fiz os miosotes também. E vou fazer com vocês lá em cima, na parte da faixa, né, que ela tá segurando. Só vou fazer aqui esse miolinho para mostrar para vocês. Depois que eu fiz o miosote, eu venho aqui com o amarelinho, ó, e vou fazendo aqui o miolinho da blusinha dela, tá? Então, você pode fazer quanto miosote você quiser, que fica bem bonito, que dá uma vida para o seu trabalho. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou fazer os miosotes com vocês lá em cima. Para finalizar, só colocar a luzinha aqui no olho dessa princesa e vamos finalizar essa princesinha. Eu tenho aqui um pincelzinho pequeno, quadradinho, que eu preparei para eu fazer os miosotes. Então, o que eu faço? Eu pego aqui a minha tinta, venho aqui, ó, coloco, aperto e giro o meu pincel. Fiz uma pétala, coloco, aperto e giro o meu pincel. Fiz duas, encosto, aperto e giro o meu pincel. Fiz três. Aqui eu venho, faço uma pequenininha, outra pequenininha e uma aqui embaixo. Então, fiz aqui o meu miosote. Vamos fazer outro aqui. Apertei, girei, peguei tinta, apertei e girei, peguei tinta, apertei e girei. Fiz três pétalas, venho aqui, faço uma menor, um risquinho, ó, outra menor e uma aqui embaixo. Assim, eu vou encher aqui essa faixinha com essas florezinhas de miosote, que ficou bem bonito. Deu um tchan a mais aqui para o nosso trabalho, tá? Então, eu vou encher aqui tudinho, ó, vou fazer mais uma. Apertei, girei, peguei tinta, segurei, apertei e girei,
peguei tinta, apertei e girei o meu pincel. Venho aqui, faço uma, faço outra e outra pequenininha. Vou colocar uma aqui, outra aqui, depois eu venho mostrando o resultado para vocês. Terminei aqui de fazer todos os meus miosotes, agora eu vou colocar o miolinho com o cabinho do meu pincel, vou preencher todinho aqui o miolinho de cada miosote. Olha que lindo que ficou, meninas. Eu amei. Só vou consertar essa palavra mãe depois. E eu amei o resultado. Vamos colocar aqui, ó, a luzinha no olho dessa princesa. Vou pegar aqui a minha tinta branca, o meu pincelzinho. Venho aqui, ó, coloco uma bolinha maior, bem certinha, e uma menorzinha aqui embaixo. Aqui eu gosto ainda um pouquinho maior. Uma maior aqui, depois eu acerto se ficar uma maior que a outra, e uma aqui. Deixa eu acertar logo. Uma menor aqui embaixo. E assim, eu vou finalizar aqui essa princesinha. Eu ia colocar um detalhe aqui na pulseira dela, mas não vou. Só vou colocar o glitter de menção mesmo. Então, ficou desse jeitinho aqui a nossa princesa. Olha que linda. Só não gostei muito do mãe porque ficou torto, mas eu vou consertar. Olha que bonita que ficou. E aqui também, nesse miolinho aqui, eu vou colocar uma pedrinha. Vai ficar tipo um botãozinho, vai ficar bem bonita. Olha que linda, meninas, que ficou essa princesa. Depois, olha só, toda linda, toda glamurosa. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E muito obrigada por você estar aqui comigo. Um beijinho super carinhoso no coração e até a próxima aula. Beijo!